Relatos reais, experiências que desafiam a lógica, histórias contadas por quem viveu o inexplicável. Bem-vindo ao quadro Aconteceu Comigo. Antes de começarmos, já aproveita para se inscrever no canal e deixar o seu like. Isso me ajuda a continuar trazendo essas histórias reais, sombrias, assustadoras e muitas vezes baseadas em lendas que circulam pelas profundezas da internet. Aqui no Assustador, o medo é sempre o convidado principal. A escuridão não aceita ser usada sem cobrar um preço que esmaga a alma e o corpo. Eu pensei que estava apenas buscando justiça, mas acabei abrindo um portal para o meu próprio inferno particular. O que começou com um desejo de vingança terminou em sangue, sacrifício e uma culpa que nem a morte pode apagar. Preparem-se, pois o que vou contar não é apenas um relato. É um aviso escrito com os restos da minha sanidade. Tudo começou em um ambiente que deveria ser meu santuário de produtividade, mas que se tornou o cenário do meu desmoronamento. O escritório, onde dediquei 12 anos da minha vida. Eu não era apenas um funcionário. Eu era o pilar daquela empresa. Conhecia cada engrenagem, cada arquivo morto, cada flutuação do mercado. Eu acreditava, com uma fé quase religiosa, que o cargo de gerente regional seria a coroação natural de todo o meu suor. Mas o destino, ou talvez algo mais sinistro, tinha outros planos. Quando Gabriel foi contratado, ele parecia a personificação da renovação. Um jovem de 20 e poucos anos, com dentes excessivamente brancos e um aperto de mão que exalava uma confiança que eu levei décadas para construir. Por um instinto de mentor, ou talvez por pura ingenuidade, eu o recebi como um irmão mais novo. Eu abri as portas da minha estratégia, ensinei a ele os segredos que ninguém mais sabia e o protegi de erros que poderiam ter custado o emprego. Dele logo no primeiro mês, eu o via como meu sucessor natural, alguém que eu moldaria à minha imagem. No entanto, o mal raramente se apresenta com chifres e enxofre. Ele se esconde atrás de sorrisos joviais e elogios cronometrados. Gabriel não era o pupilo brilhante que eu imaginava. Ele era um parasita social de alto nível, um mestre na arte perversa de bajular os superiores enquanto por baixo da mesa chutava as canelas daqueles que o ajudaram a subir. Ele começou a se apropriar das minhas ideias em reuniões de diretoria, usando uma retórica vazia, mas encantadora, que fascinava os donos da empresa. Enquanto eu trabalhava até às 10 da noite revisando relatórios, ele estava em jantares caros, destilando veneno sutil sobre a minha falta de dinamismo e como eu era um homem de métodos antigos. A traição final veio uma manhã de segunda-feira, quando o Araka anunciou que a promoção que eu tanto almejei, o sonho pelo qual sacrifiquei feriados e momentos com minha família, foi entregue a ele. Não foi pelo talento, nem pela competência técnica, mas pela mediocridade reluzente de quem sabe exatamente qual sapato deve engraxar com a língua. Naquele exato momento, algo fundamental quebrou dentro da minha estrutura psíquica. Eu senti o som de um estalo seco na minha mente, como se uma viga de sustentação tivesse cedido. O ódio não nasceu como uma explosão, mas como um fungo silencioso, escuro e persistente. Ele foi cultivado dia após dia por cada olhar de superioridade que Gabriel me lançava através das paredes de vidro da sua nova sala. Ele não se contentou apenas com o cargo, ele queria a minha alma. Ele começou a me humilhar sistematicamente na frente dos estagiários, delegando tarefas humilhantes e inúteis que feriam a minha dignidade profissional. Ele me sobrecarregava com prazos impossíveis apenas para ter o prazer mórbido de me ver falhar, sentindo um prazer quase erótico em testemunhar o meu declínio físico e mental. Eu passava as noites em claro, sentado no escuro da minha sala de estar, revivendo cada deboche. Cada risadinha que ele dava no corredor, a raiva se transformou em um combustível denso e perigoso que corria pelas minhas veias no lugar do sangue. No silêncio ensurdecedor do meu desespero, cercado por garrafas de café frio e ressentimento, eu decidi que a justiça dos homens era falha e que ele precisava pagar um preço real. Eu repetia para mim mesmo, como um mantra para acalmar os restos da minha consciência, que eu não queria matá-lo. Eu só queria vê-lo rastejar. Eu queria que ele caísse daquele pedestal de arrogância e sentisse o gosto do asfalto que ele me obrigou a lamber. Eu não sabia que, ao desejar a queda dele, eu estava assinando o contrato da minha própria destruição, invocando forças que não aceitam pedidos sem cobrar juros de sangue. Meu ódio era o convite que o abismo esperava para finalmente entrar na minha casa.
Tomado por uma fúria cega que nublava qualquer vestígio de moralidade, eu parei de buscar soluções lógicas. A meritocracia era uma mentira e a justiça do trabalho era lenta demais para minha sede de vingança. Procurei o que muitos chamam de solução rápida, um atalho espiritual, mas que eu agora, com o peso dos anos, chamo apenas de minha sentença de morte definitiva. Através de contatos que eu preferiria nunca ter conhecido, em becos onde a luz do sol parece não querer tocar, fui atrás de magia pesada. Não era um simples trabalho de amarrações ou simpatias infantis. Era uma invocação de forças ancestrais e famintas. Entidades que não compreendemos e que movem as peças do tabuleiro da vida de forma violenta. Lembro-me com uma clareza aterrorizante da noite em que o ritual foi selado. O lugar era impregnado por um cheiro acre de enxofre misturado a ervas apodrecidas e sangue seco. A atmosfera era tão densa que cada respiração parecia exigir um esforço físico hercúleo, como se o ar estivesse sendo substituído por um gás pesado e invisível. O som de cânticos em línguas que desafiavam a anatomia humana ecoava pelas paredes descascadas, e eu, em minha arrogância, acreditava que estava no controle. Paguei um preço alto, não apenas em dinheiro, mas em intenção. A promessa que me foi feita era curta e grossa: Gabriel seria derrubado. Ele seria removido do meu caminho de uma forma que ninguém poderia contestar. Naquela noite, saí de lá com um frio no estômago que eu confundi com adrenalina, sem saber que era o próprio vazio do abismo começando a se instalar em mim. Poucos dias depois, o primeiro sinal do inferno se manifestou na realidade física. Era uma noite chuvosa, com uma neblina que parecia ter vida própria, rastejando pelo asfalto. Gabriel saiu tarde do escritório, ostentando sua nova pasta de couro e aquele sorriso de quem é o dono do mundo. Horas depois, recebi a notícia: um acidente brutal, inexplicável, em uma reta onde não havia motivo para derrapar. O carro dele, um modelo de luxo que ele exibia como um troféu, foi transformado em um caixão de metal retorcido contra um poste de concreto. O choque foi tão violento que o motor foi empurrado para dentro da cabine. Ele não morreu, e no fundo esse foi o requinte de crueldade daquelas forças. O destino foi infinitamente mais cruel do que o túmulo. Gabriel se tornou um vegetal, uma casca vazia, um corpo mantido em um limbo biológico, preso a aparelhos que apitavam em um ritmo monótono de hospital. Eu fui vistá-lo, impulsionado por uma curiosidade mórbida, e o que vi foi um homem que não estava mais lá. Os olhos estavam abertos, mas olhavam para um ponto no infinito que eu não conseguia ver. Naquele quarto estéril, cercado pelo cheiro de antisséptico e morte suspensa, eu deveria ter sentido alívio ou triunfo, mas o que senti foi o primeiro toque real do gelo da morte em minha própria espinha. A promoção, ironicamente, nunca veio para mim. A diretoria, abalada pela tragédia, decidiu congelar o cargo e meses depois trouxe alguém de fora. O meu crime foi em vão. O que restou foi o silêncio ensurdecedor da minha consciência e a percepção dilacerante de que eu tinha destruído uma vida humana, apagado uma existência por causa de um título em um cartão de visitas. O escritório, antes meu campo de batalha tornou-se um mausoléu. Cada vez que eu passava pela mesa vazia dele, o ar parecia cair alguns graus. Eu sentia, com cada fibra do meu ser, que algo estava me observando das frestas das sombras. Algo que eu tinha convidado para entrar e que agora se recusava a ir embora sem levar o resto da minha sanidade. Eu tinha tirado o movimento de Gabriel e agora o universo estava se preparando para tirar o meu. A conta não veio de imediato. O abismo é um credor paciente que gosta de acumular juros de agonia. A fatura chegou exatamente um ano depois do acidente de Gabriel, no aniversário do dia em que o carro dele se tornou uma carcaça de ferro. Não foi um susto súbito, não foi um ataque cardíaco fulminante que me daria a misericórdia de uma morte rápida. Foi, em vez disso, uma lenta, metódica e dolorosa decomposição em vida. Tudo começou com um cansaço que desafiava as leis da biologia. Não importava se eu dormia 10, 12 ou 14 horas. Eu acordava sentindo como se tivesse corrido uma maratona através de um pântano de lodo. Era uma sensação de exaustão profunda. Como se algo, enquanto eu estava vulnerável no mundo dos sonhos, estivesse com os lábios colados na minha pele, drenando cada gota da minha energia vital. As manhãs tornaram-se um pesadelo à parte. Eu abri os olhos e o meu corpo pesava toneladas.
Eu acordava com hematomas inexplicáveis, marcas roxas nas costelas e nos braços, como se tivesse sido espancado por mãos invisíveis e gélidas durante a madrugada. A dor não era superficial, ela vinha de dentro, dos ossos, da medula. Minha produtividade, outrora meu maior orgulho, despencou para o nada. Eu olhava para a tela do computador e as letras pareciam vermes se contorcendo. Meu rosto, que antes exalava autoridade, transformou-se em uma máscara de agonia cinzenta, com olheiras tão profundas que pareciam buracos negros em minha face. Então, a dor física real se estabeleceu com uma crueldade refinada. Começou no lado direito do meu corpo, logo abaixo das costelas. No início, eram apenas pontadas sutis, como se alguém estivesse me cutucando com uma agulha de costura. Mas as agulhas tornaram-se pregos, e os pregos tornaram-se brasas ardentes. Era uma tortura persistente que me impedia de ficar ereto, me obrigando a andar curvado, como um velho decrépito. Minha pressão arterial subiu a níveis que faziam os aparelhos hospitalares apitarem em pânico, e o mais assustador era que nenhum remédio, nenhuma química moderna, fazia o menor efeito. O meu corpo estava rejeitando a ciência, porque a minha doença não era deste mundo. Eu sentia que estava apodrecendo por dentro. Literalmente, o meu hálito tinha um cheiro de carne deixada ao sol, um odor que nem a melhor higiene conseguia disfarçar. Fui a dezenas de especialistas, eles falavam em anemia profunda, em estresse pós-traumático, em distúrbios psicossomáticos. Eles olhavam para os meus exames e viam órgãos que deveriam estar saudáveis, mas que funcionavam como se tivessem 100 anos de idade. Mas no fundo da minha alma, onde a verdade se esconde atrás do medo, eu sabia exatamente o que estava acontecendo. Eu não precisava de estetoscópios para ouvir o veredito. Eu sentia as garras do que eu tinha invocado naquela noite de enxofre. Eu sentia dedos longos e frios puxando meu fígado, devorando minhas entranhas pedaço por pedaço, como um pagamento lento pelo acidente de Gabriel. Era uma simetria perversa. Eu tirei a consciência dele e agora algo estava tirando a minha matéria. Eu estava pagando com a minha própria carne, com cada célula do meu sistema digestivo, o preço do ódio que eu tinha lançado no universo. Cada pontada de dor era uma voz na sombra sussurrando: você pediu pela queda dele. Agora sinta a sua... O ápice do horror físico não veio com um estrondo, mas com o silêncio mortal de uma manhã de terça-feira. Eu me arrastei até o banheiro, as articulações estalando como galhos secos, e quando finalmente tive coragem de acender a luz e encarar o espelho, o que vi não era mais um ser humano. Eu dei um passo atrás, quase tropeçando no tapete. A imagem refletida era de uma entidade amarelada, uma criatura que parecia ter sido pintada com o veneno de 1000 serpentes. Minha pele não era apenas pálida, ela brilhava em um tom de amarelo doentio, quase fluorescente sob a luz fria do banheiro. Mas o pior eram os olhos. Onde deveria haver o branco da esclera, havia um dourado denso e turvo, uma cor que refletia a falência total do meu sistema hepático. Eu parecia um cadáver que havia sido esquecido em um necrotério por tempo demais. Eu tentei gritar, mas minha garganta estava seca, obstruída por uma bilha amarga. Foi nesse momento que minha mãe entrou no quarto, trazendo um copo de água. O copo se estilhaçou no chão assim que ela me viu. O grito que escapou de seus lábios não era de susto. Era um grito de luto antecipado, um som agudo e dilacerante que ainda ecoa em cada um dos meus pesadelos. Ela viu em meu rosto o que eu tentava negar. A morte já havia se instalado. Fui levado às pressas para a emergência e a partir dali o tempo parou. O hospital tornou-se um labirinto de tubos, agulhas e luzes brancas que feriam meus olhos icterícios. No hospital, os exames apenas colocaram um selo oficial na minha tragédia. Falência hepática fulminante. Meu fígado não estava apenas doente, ele estava morto dentro de mim, transformado em uma massa inútil de tecido cicatricial e podridão. A palavra transplante surgiu nas conversas dos médicos como uma sentença de morte disfarçada de esperança. Eles me colocaram na fila, mas o olhar de piedade do cirurgião dizia o que os protocolos tentavam esconder. Eu estava no fim da linha. O médico foi brutalmente claro, né? Eu morreria em questão de semanas, talvez dias, antes que um órgão compatível aparecesse. A lista de espera era um corredor escuro, e eu era o último da fila, um homem sem tempo, ali deitado naquela cama fria, sentindo o gélido contato dos lençóis de algodão. Áspero, eu tive a certeza absoluta de que Gabriel
em algum lugar de sua consciência aprisionada naquela cama de hospital em outro bairro, estava rindo de mim. Eu conseguia ouvir a risada dele ecoando no zumbido dos monitores cardíacos. O universo tem uma simetria cruel. Ele não aceita vácuo. O buraco que eu cavei com tanto ódio para Gabriel agora estava sendo preenchido, centímetro por centímetro, pelo meu próprio corpo em decomposição. Eu havia encomendado a queda de um homem, e agora estava sendo enterrado no solo que eu mesmo preparei. O horror não era apenas visual, era olfativo. Eu sentia o cheiro da minha própria morte exalando pelos meus poros. Era um odor doce, enjoativo e pútrido. O cheiro de um organismo que desistiu de lutar. Esse cheiro me perseguia em cada sonho febril, misturando-se com as visões das entidades que eu invocara. Eu via Gabriel parado ao pé da minha cama, não como vegetal que ele era, mas como uma sombra vingativa, apontando para o meu peito e sussurrando que o pagamento estava apenas começando. Eu estava morrendo em vida, sufocado pelo meu próprio sangue contaminado, esperando por um milagre que eu sabia, lá no fundo, que não merecia receber. Minha família, mergulhada em um desespero cego e totalmente ignorante sobre o monstro espiritual que eu me tornara, iniciou uma corrida frenética e angustiante contra o relógio. Eles viam apenas um filho e um irmão definhando, sem imaginar que aquela doença era o preço de um pacto de sangue. Minha irmã, o ser mais puro e luminoso que eu já conheci, a única pessoa que sempre viu bondade em mim mesmo, quando eu não a tinha, foi a primeira a se oferecer para os testes de compatibilidade. O destino, em sua ironia mais perversa, confirmou, ela era a única doadora viva compatível. Ela era a minha única chance de não ser enterrado naquela semana. Mas havia um segredo abismal que ela carregava sob o coração. Um segredo que transformaria minha futura sobrevivência no meu maior e mais eterno tormento. Ela estava grávida. Era uma vida nova, um começo, o primeiro filho que ela e seu marido, Gessivaldo, tanto planejaram e sonharam. Quando os médicos realizaram os exames de triagem para a doação, a verdade apareceu nos monitores. Ela carregava um bebê de poucas semanas. O hospital, seguindo protocolos éticos e médicos rígidos, foi categórico. A doação era proibida. O estresse cirúrgico, anestesia pesada e a remoção de uma parte vital do fígado dela causariam, inevitavelmente, a morte do feto. O risco era inaceitável para a junta médica, mas a minha irmã, possuída por um amor distorcido pela urgência da minha morte iminente e influenciada pelo meu próprio egoísmo indireto que transparecia no meu olhar de agonia, tomou uma decisão que me condenaria para sempre. Ela não me contou a verdade. Ela não contou para nossa mãe, em um ato de sacrifício que beira a insanidade, ela procurou uma clínica de forma oculta e apressada, e escolheu interromper a vida que carregava para se tornar apta aos olhos do hospital. Ela matou o próprio filho no silêncio de uma sala fria para poder me dar um pedaço das suas entranhas. Eu estava deitado naquela cama, sentindo o hálito da morte no meu pescoço, sem saber que para que eu pudesse respirar novamente um ser inocente, que nunca conheceu o pecado ou o ódio, teve que deixar de existir por minhas mãos indiretas. Eu estava sendo reconstruído, célula por célula, com os restos de um aborto e o sangue de um sobrinho que nunca veria a luz do dia. O impacto dessa escolha destruiu tudo ao redor. Gessivaldo, o marido dela, um homem bom que via naquele filho o sentido da sua existência, não suportou o peso do que ela fez. Ele desapareceu. Não houve despedida, apenas um vazio onde antes havia um lar. Ele foi consumido por um ódio legítimo e avassalador ao ver o próprio filho ser sacrificado no altar da sobrevivência. De um cunhado que ele mal reconhecia mais, um homem que agora exalava trevas. A nossa família, que deveria estar celebrando a minha recuperação, foi estraçalhada. O casamento dela acabou em uma tarde de silêncio e malas prontas, e o preço da minha vida foi a destruição da felicidade da pessoa que mais me amou. Eu não era apenas um doente recuperado. Eu era um cemitério ambulante, um homem sustentado pela carne de uma irmã enlutada e pelo fantasma de uma criança que eu, em minha busca por vingança no trabalho, acabei assassinando. A cirurgia foi descrita pelos médicos como um milagre da medicina moderna, um sucesso técnico impecável, onde cada sutura e cada conexão sanguínea pareciam perfeitas. Mas para mim, foi o início de um desastre espiritual sem precedentes.
Acordei na terapia intensiva cercado pelo bip monótono das máquinas, sentindo um peso estranho no lado direito do meu abdômen. Eu sabia que havia um pedaço da minha irmã ali, pulsando dentro de mim, mas o vazio na minha alma, em vez de diminuir com a saúde recuperada, expandia-se como uma mancha de óleo em água limpa. Eu recuperei a cor, o amarelo desapareceu, mas a sensação de que eu era um invasor no meu próprio corpo apenas crescia. Eu me sentia como um monstro de Frankenstein, costurado com um sacrifício alheio. A verdade, porém, é uma lâmina que corta mais fundo do que qualquer bisturi, e ela me atingiu semanas depois, em uma tarde cinzenta e sufocante. Eu já estava em casa, tentando retomar uma rotina que não me pertencia mais. Estava na cozinha buscando um copo de água, quando ouvi minha tia conversando com minha mãe em voz baixa, um tom carregado de um lamento que eu ainda não compreendia. Em um descuido, em uma frase solta sobre a perda terrível e o vazio que o bebê deixou. A realidade me atingiu como um raio cruzando um céu sem estrelas. Minha tia mencionou o aborto da minha irmã como o preço final da minha cura, e naquele instante, o chão sob meus pés pareceu se abrir em um abismo infinito. O mundo girou, as cores da cozinha se misturaram em um borrão, e eu senti o órgão transplantado queimar dentro de mim como se fosse ferro em brasa. Descobri, através de sussurros e confissões arrancadas sob lágrimas, que Gessivaldo, o marido dela, havia se ajoelhado aos pés da minha irmã. Ele implorou, chorando como uma criança, para que ela não fizesse aquilo. Ele implorou para que esperássemos a fila, para que tivéssemos fé, para que ela não sacrificasse a vida do filho deles em troca da minha existência manchada. Mas ela, em um martírio distorcido, vendo minha pele amarela, meu hálito de morte e a forma como a vida se esvaía de mim, escolheu o irmão em vez do filho. Ela escolheu o homem que tinha ido buscar as sombras em vez da criança que era pura luz. Naquele momento eu me senti o pior ser humano que já caminhou sobre a face da terra. A compreensão da simetria diabólica do que eu havia causado me paralisou. Eu tinha usado magia negra, invocado forças imundas para derrubar um colega de trabalho por causa de uma mesa e um cargo. E o efeito colateral, o troco do universo, foi a morte violenta do meu próprio sobrinho e a aniquilação total da felicidade da minha irmã. O sangue dele estava nas minhas mãos. Embora eu nunca tivesse tocado em uma arma, cada batida do meu coração, agora forte e saudável, era um lembrete rítmico e doloroso do que foi silenciado para que eu pudesse continuar essa minha miserável e maldita existência. Eu ouvia, no silêncio da casa, um choro de bebê que vinha de dentro do meu próprio peito. Eu não recebi apenas um fígado, eu recebi o peso de um infanticídio espiritual. O triunfo da minha sobrevivência era, na verdade, a maior das minhas derrotas. Eu estava vivo, sim, mas habitado por fantasmas que eu mesmo criei, carregando nas entranhas o memorial de uma vida que eu interrompi antes mesmo dela começar. Hoje, eu caminho entre vocês como um homem normal, mas carrego esse relato dentro de mim como uma cruz incandescente que queima o meu peito a cada respiração. Eu nunca tive, e jamais terei, a coragem de contar a minha família sobre a macumba, sobre a noite do enxofre ou sobre o ódio que me levou àquele beco. Esse segredo é um tumor invisível que pretendo levar comigo até a cova, pois a verdade destruiria os restos de sanidade que ainda mantém minha mãe e minha irmã de pé. Eu sou o guardião de uma maldição que eu mesmo invoquei. Vejo minha irmã quase todos os dias e cada encontro é uma sessão de tortura. Vejo o brilho que se apagou permanentemente em seus olhos. Observo as marcas de expressão que o luto precoce e o abandono do marido deixaram em seu rosto. Jovem e sei com uma clareza que me corta como navalha que sou o único responsável por cada lágrima que ela derrama no silêncio do seu quarto vazio. Aprendi da forma mais brutal que a magia negra nunca te entrega o que você pede. Ela é uma agenciadora de destinos que distorce seus desejos para te destruir através deles. Ela te tira o que você mais ama, o que você mais preza, apenas para te entregar algo que você claramente não merece. Eu pedi a queda de um rival e recebi a queda da minha própria linhagem. Eu sobrevivi ao hospital, os exames dizem que estou curado. Mas a que preço? Eu me sinto um morto-vivo, um simulacro de homem sustentado mecanicamente pelo sacrifício de um inocente que nunca teve a chance de respirar e pela dor de uma mulher cujo amor por mim foi transformado em uma arma contra ela mesma. Eu não sou um sobrevivente, eu sou um parasita que devorou o futuro da própria irmã para ganhar mais alguns anos de uma vida vazia. O sono se tornou meu maior inimigo. Eu não durmo mais, eu apenas desmaio de exaustão e o descanso é uma palavra que foi apagada do meu dicionário.
Toda vez que fecho os olhos, a escuridão da pálpebra projeta o mesmo filme de terror. O brilho dos faróis de Gabriel atingindo o concreto. O som do metal se dobrando como papel e logo em seguida o silêncio sendo rompido pelo choro agudo e fantasmagórico de um bebê que nunca nasceu. É um som que não vem de fora, ele ecoa de dentro do meu fígado transplantado, como se a carne dela estivesse gritando pela vida que foi interrompida para me salvar. Eu sinto presenças no meu quarto, vultos que ficam parados no canto da parede, apenas observando, esperando o momento em que meu corpo finalmente falhará de novo para reivindicarem o que resta da minha alma. Se você está me ouvindo agora e por algum motivo sente o gosto amargo do ódio, ou a tentação de buscar atalhos nas sombras para resolver seus problemas terrenos, eu imploro, olhe para o meu exemplo. O amarelo doentio da minha pele pode ter sumido, e meus olhos podem ter recuperado o branco, mas a minha alma está manchada com um preto tão denso que nenhuma luz consegue penetrar. Eu troquei a paz eterna por um cargo de escritório e uma sobrevida baseada em sangue familiar. Eu estou vivo, mas cada dia é uma sentença. Eu sou o aviso vivo de que mexer com o que não conhecemos é abrir uma porta que nunca mais se fecha, e que o preço do sucesso nas trevas é sempre invariavelmente a perda de tudo o que faz a vida valer a pena ser vivida. Cuidado com o que você deseja na calada da noite, pois as sombras têm ouvidos e uma memória impecável. A vingança pode parecer doce no início, mas o gosto final é de cinzas e sangue inocente. Eu escapei da morte física, mas estou condenado a uma vida de assombrações constantes. Lembre-se, o preço da magia nunca é pago em dinheiro, mas sim com aquilo que você nunca deveria ter coragem de oferecer. Que o meu relato seja a luz que você precisa para nunca caminhar pela escuridão que me devorou. Se você gostou dessa história, se inscreve no canal O Assustador e deixa o like. Isso me ajuda a continuar trazendo mais relatos sombrios, reais e assustadores como esse.